Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e nesse episódio nós vamos falar sobre como fiscalizar serviços de impermeabilização. Na sua obra, você contratou uma aplicadora para fazer a impermeabilização, mas você sabe fiscalizar o serviço dela? Ou você sabe quem deve fiscalizar esse trabalho? Se é você que precisa ter esse conhecimento, ou se é o projetista que você contratou e fez o projeto de imper. Eu sei que às vezes na sua obra você nem contratou o projeto de impermeabilização. Então, quem vai fiscalizar isso para você? Né? Você precisa saber olhar para o serviço que está sendo feito e fiscalizar se esse trabalho está sendo feito da maneira correta. Para esse episódio aqui, obviamente eu tenho o apoio da Vedacity Pro, né, que sempre nos acompanha no assunto de impermeabilização, e eu trouxe aqui o Alexandre Sonsini, que já fazia um tempo que não vinha para cá, que é engenheiro civil, especialista em impermeabilização, é o cara da fiscalização, e também o Ednei Lopes, que é técnico em impermeabilização, tem uma aplicadora e manja muito do assunto também. E já veio aqui gravar e você era um dos recordistas de views, né? Eu era. Perdeu o trono. Eu perdi também, se quis chamar uma pessoa muito mais inteligente que eu, aí dá nisso, né? E aí, Alexandre? Prazer em rever você aqui, viu? Prazer é meu estar aqui de volta, né? Você há tempo, né? É. Mas estamos aqui. Você falou que o editor ia ter que colocar o... I'll be back. Ó, I'll be back. que isso, hein? Mas era pra estar a Marissa comigo pra gente fazer a dupla do Schwarzenegger e a Sinéad O'Connor, né? Sacanagem. A Marissa furou hoje, tá terminando a construção dela lá, mas ela vai voltar. Ainda bem que não foi problema de impermeabilização. É só com parte elétrica. As novas. Eu falei com a Marissa assim, Marissa, sua casa não pode ter problema de impermeabilização. Ela falou assim, por enquanto não apareceu nenhum. Nem vai. Nem ela confia direito. Foi você que fez? Fui eu que fiz, fiscalização do Alexandre. Fiscalizei o projeto dela. O projeto dela, o material vai da City. Ah, é? É. Ah, então não vai dar pau. Agora eu tenho que ir lá gravar um podcast dentro da casa dela, então. Pra mostrar. Não, legal demais. Gente, dentro do assunto de hoje, peraí, recadinho pra galera que tá em casa aí. Curte aí o vídeo. Vou esperar você curtir. Vamos esperar. Curtiu? Então agora a gente pode continuar. A galera assiste o episódio, acha legal, manda pro tio, pra tia e não curte o episódio, né? Tem legal. que curtir. E se inscrever no canal também, né? Pra não perder os outros. E se inscrever, ativar as notificações, tudo isso que você vê nos vídeos do YouTube, você tem que fazer no meu também, pra galera poder, né, chegar esse conteúdo pra mais pessoas. E se você tá escutando aí no Spotify, tem como você também deixar um comentário e tal, tem como você compartilhar esse episódio com outra pessoa e também tem como você se inscrever no Spotify, pra que quando sair um episódio novo, você vê o novo episódio. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Cara, essa pergunta, acho que a gente pode ficar uns 10 minutos nela. Fiscalizar ou acompanhar? Existe uma diferença. Sim, claro. Qual a diferença? O tempo que você vai ficar, né? Quando você fala fiscalização, eu costumo brincar e falar assim, você tem uma fotografia. É aquele momento em que você foi na obra e registrou aquilo que estava acontecendo naquele dia. Quando você acompanha a obra, você faz um acompanhamento, a gente fala de uma fiscalização full time. Então você está todos os dias, o dia todo na obra. Então você está acompanhando cada etapa, cada passo, cada solda de manta, você está ali verificando o que está sendo executado. Então o nível de segurança, né, o nível de garantia que você tem da efetividade de uma impermeabilização quando você faz um acompanhamento é muito maior do que aquele que você faz em momentos, né? Faz visitas semanais, às vezes quinzenais, para registrar aquele, ou em alguns momentos críticos, vou fazer teste de tanquedade. Ok, vou lá na obra naquele momento fiscalizar o teste de tanquedade, mas eu não fiscalizei nenhuma parte da etapa de execução daquela impermeabilização, então eu só vou ver o resultado, né? Pode ser positivo ou negativo, e eu não fiz nenhuma medida de correção ali, não ajustei o leme
enquanto o barco estava andando, né? Eu só cheguei num porto errado e agora eu tenho que contornar a ilha. Então, é essa diferença de fiscalizar e acompanhar, né? E quando a gente fala dessa diferença, a gente sabe que existe a diferença, mas na minha cabeça é necessário os dois. Sim. É que você tem, por exemplo, nós sempre trabalhamos com equipes de encarregados. Então você tem líderes que têm uma capacidade de reconhecer problemas e contornar esses problemas, mas mesmo assim eles estão lá no dia a dia da obra, né? Então muitas vezes aquele detalhe, né? A gente fala aquele detalhe passa despercebido, porque quando você está vendo aquela coisa todo dia, a mesma coisa, acaba não tendo os olhos tão de águia, né? Tão críticos quanto alguém que vem no momento oportuno ali, né? Então, essa manta ficou um pouquinho desalinhada, mas não vai vazar. Quem vem para fazer uma fiscalização consegue enxergar isso. Né? Vai com os olhos mais críticos, né? Uhum. Sem contar que a gente tem processos e procedimentos que quem está na rotina tem um procedimento. Quem está na fiscalização tem um outro procedimento. Então tem essa diferença com certeza. Acho que os dois são importantes, mas são níveis diferentes também, né? Você trabalha com níveis diferentes. Você tem um líder, que às vezes até um próprio aplicador, que vai fazer esse acompanhamento do dia a dia, que está lá na linha de frente, é um encarregado, é um mestre, é um mestre lá que vai fazer esse acompanhamento full time, vai estar o tempo todo, mas você tem alguém que vai fazer visitas oportunas, né? Em obras a gente costuma ter fiscal que faz praticamente diárias, né? Visitas diárias. Então todo dia ele está passando lá e vendo o que está acontecendo naquele dia, ou um dia sim, dia não. Então ele está sempre próximo, né? Então consegue fazer correções. E quanto menor esse intervalo das visitas, melhor a chance de você contornar ajustar o leme antes de chegar no porto errado, né? Uhum. É como se fosse, então, numa fábrica que você tem ali o processo de produção, você vai ter os líderes que fazem um acompanhamento do processo de produção e de vez em quando tem um auditor. Controle de qualidade. Que passa ali, isso aí. Né, para fazer as fiscalizações. Perfeito. Uma boa analogia. Numa obra, eu entendo que existem níveis de obras diferentes. Existem obras pequenas e rápidas, existem obras maiores que demandam um trabalho gerencial muito maior também. Quando a gente fala que é importante ter o acompanhamento, que eu imagino que deva ser uma pessoa diferente do cara que aplica e do cara que vem fiscalizar, isso cabe mais para uma obra não pequena, certo? Tecnicamente, não. Quer responder, Ednei? Olha, tem uma resposta que eu aprendi com um professor durante a faculdade, que é a melhor resposta para qualquer empresa de engenharia. Depende. Cabe em obras pequenas? Cabe. A gente fez recentemente uma reforma corporativa, eram basicamente banheiros e um espelho da água, onde coube acompanhamento e fiscalização terceirizada. Era uma obra pequena, porém uma obra com grande risco. Imagina um prédio corporativo já em execução, já rodando. Imagina se essa obra dá algum problema. Até parar, vai ter um forro de uma sala abaixo que vai ser manchada. Se faz a obra período noturno e quando não tem ninguém, então às vezes vai demorar ali 8 horas pingando, aí você já perdeu o carpete. Então é uma obra de maior risco. Existem obras grandes que também são feitas à moda, vamos dizer assim, fecha o olho e vai. Sem esse acompanhamento. Então, eu acho que cabe em qualquer tipo de obra, dependendo do resultado que você quer. Então, se você quer um resultado melhor, você precisa ter mais acompanhamento. Eu, como aplicador, eu adoro quando tem fiscalização. Adoro ter essa parte externa, porque a responsabilidade não fica só em mim. Eu faço as fiscalizações das minhas obras, eu tenho a equipe que aplica e acompanha. Então, meus aplicadores, eles têm esse nível de liderança para acompanhar o dia a dia, eles me mandam relatórios diários de obra, e eu e meu sócio, a gente faz as visitas para fazer a fiscalização nossa. Porém, quando eu tenho uma fiscalização terceira, eu tenho a questão de ter mais alguém olhando. E às vezes meu prisma
de observação é um. O Alexandre já fez muita obra que ele me fiscalizou, muita porrada ele já me deu nessa vida de obra. E a gente discute às vezes um detalhe, como fazer, como não fazer. Então, uma tubulação que alguém esquece de passar numa piscina, né, Hugo? E aí chega um fiscal de fora e fala, e aí? Como que vai fazer? Como não vai? Como que a gente vai fazer esse detalhe? E é legal, você sai um pouco dos vícios. Então, acho que cabe em qualquer tipo de obra, dependendo da sua responsabilidade e da durabilidade que você quer da impermeabilização. Porque quando a gente vai falar de durabilidade, tem vários fatores, e um deles é a fiscalização terceira. Eu acho que é um dos mais importantes que a gente acaba jogando para escanteio. Tá, evidentemente também que a fiscalização é um serviço necessário. Por outro lado, a gente também não pode engessar demais esse processo a ponto de ter um fiscal para fiscalizar uma obra e ter um fiscal do fiscal, porque eu já até vi isso também na prática. Sim. Né? Obra que tem 2 fiscais. É um fiscal para fiscalizar outro fiscal e dá a impressão de que o orçamento está engordando e não é necessário tudo isso. No ponto de vista de vocês, se for para montar um time ou até um processo para que a obra fique boa, mesmo levando em consideração que na impermeabilização tem uma grande vantagem, que é você fazer e testar aquilo que foi feito. Outro serviço, por exemplo, uma etapa estrutural da obra, não tem como você falar que vai testar. Né? Qual que é, para vocês, o desenho ideal de um organograma aí, de um processo bem feito, com acompanhamento e fiscalização? Quem faz o quê? Bom, eu acho que se você for falar da obra ideal e do modelo que a gente tem hoje, né, até o cenário que a gente tem hoje, a gente sempre falou do tripé, né? Muitas vezes a gente falou do tripé de material, projeto, mão de obra qualificada. E quando você olha para o cenário hoje, e isso eu já falei em outros, e até talvez até os outros episódios aqui, a gente tem produtos, né? Como a gente vê, os produtos tem um desenvolvimento da indústria química dos produtos, ela é fantástica. As indústrias têm controle tecnológico dos materiais, tem laboratório. Então, dificilmente você encontra um produto com problema. Raro, muito raro. Hoje a gente tem muito desenvolvimento de projetos. Então, a gente tem mais obras com projetos, mais especialistas fazendo projetos melhores. Então, a gente já tem material e projeto de boa qualidade. E o nosso grande problema hoje está sendo a mão de obra. É a qualificação da mão de obra, é o desenvolvimento da mão de obra. Então, a fiscalização, ela vai trabalhar, ela vai funcionar para evitar que essa mão de obra comprometa o resultado do todo, porque você tem dois eixos ali muito bem arredondados, né? Na minha visão, hoje projeto e materiais estão muito, muito avançados no nosso mercado, mas a mão de obra tá regredindo até. Eu já falei isso aí, né? A gente está regredindo na qualidade da mão de obra. Então a fiscalização ela não pode ser uma atividade que venha só para corrigir o problema pontual ali. Então a gente precisa trabalhar na fiscalização para mapear os gargalos e levar isso para o outro nível, que é o nível de requalificação. Então, às vezes acontece a gente fazer fiscalização e você tem lá problemas corriqueiros de falhas de traço de argamassa, por exemplo. Regularização, o pessoal está fazendo regularização com um traço inadequado. Pô, mas então você está vendo que todas as vezes é o mesmo problema. Então, isso aponta uma necessidade de uma requalificação da mão de obra nesse assunto. Ou um arremate de impermeabilização, ou um tipo de impermeabilização específico. Então, no organograma ideal, você tem os responsáveis ali pela execução, e você tem esses responsáveis pela fiscalização, que vão conseguir apontar de fora, quase como um olhar de fora, né? Eu me afasto e observo todo. Eu consigo não tá ali focado O que acontece muito, por exemplo, o executor ele tem que produzir, ele tem que entregar a obra na data, ele tem um cronograma para seguir, ele está preocupado com a medição dele no final do mês.
O aplicador está preocupado com se ele vai tomar bronca do patrão se não produzir. A gente se coloca numa posição que eu consigo, muitas vezes, não só corrigir o andamento para o aplicador, mas corrigir o andamento para a construtora. Isso aqui não é uma falha do aplicador. Isso aqui é uma falha do teu processo. O impermeabilizador fez a impermeabilização, testou, vai fazer a proteção mecânica, você liberou para colocar bloco em cima da impermeabilização, descarregar um caminhão de bloco. Já aconteceu comigo. Chegar, tá liberando, não, é que o pessoal tava... Não, a gente consegue controlar processos que não são só os processos da impermeabilização em si. A gente começa a ver um todo, então a gente consegue se afastar, né? Então isso, eu acho que, pensando na organização e na necessidade da fiscalização, é justamente essa, você conseguir dar um passo para trás e analisar o todo e começar a corrigir problemas que são, às vezes, crônicos, vão levar às manifestações patológicas na impermeabilização. Quem é o responsável por fazer a fiscalização? O projetista, um profissional terceiro, alguém da própria empresa aplicadora, o engenheiro que toca os demais serviços do canteiro de obra, um mestre de obras. Qual é a figura? Eu vou dar a resposta mais simples e idiota possível. O fiscal. Quem que é o fiscal? É alguém que é preparado e qualificado para fiscalizar aquela atividade. Então não pode ser qualquer um, mas precisa ser alguém que tenha essa capacitação. Algumas construtoras têm essa pessoa dentro do seu quadro de funcionários. São raras essas vezes que eu já encontrei, mas existe. Os projetistas têm esse profissional normalmente nos seus escritórios para fazer a fiscalização e existem pessoas terceiras capazes de fazer. Até em casos extremos, você pode chamar até um aplicador que tenha uma capacitação técnica para isso. Então, qualquer profissional que tenha esse treinamento, esse refinamento para isso. Então, em São Paulo hoje é mais fácil. Então, você tem algumas empresas que já estão com essa atividade no seu portfólio. Mas normalmente em 90% dos casos, quem acaba fazendo ou é uma empresa terceira, especialista no assunto, ou o escritório de projeto que acaba fazendo. Tá, mas se eu vou fazer uma obra, eu tenho um bom gestor do meu canteiro de obras, que possa até entender de impermeabilização. Eu tenho um projeto de impermeabilização e eu contrato uma excelente aplicadora, eu posso dispensar esse terceiro que seria um fiscal? Eu acho que, no meu entendimento, não. E eu vou te citar um exemplo que aconteceu comigo no ano passado. Eu fui convidado por uma construtora para fazer uma fiscalização numa obra em Salvador. Projeto, muito bem elaborado. O aplicador, referência. E eu cheguei na obra, nós pegamos 200 inconformidades. Numa obra de 3 pavimentos, é um hospital de 3 pavimentos, mas mais de 200 inconformidades. Então, é aquilo que eu falei, quando você se afasta, você não está envolvido com aquela rotina, você consegue ver, esse tubo não foi bem chumbado, esse arremate não subiu do jeito certo, a tela do rodapé não está do jeito certo. Aqui alguém passou e furou a impermeabilização, prendeu alguma coisa aqui, pôs um parafuso aqui, furou a impermeabilização, pode virar um vazamento. Então você consegue ver isso de fora. Então é importante, como que o Ednei falou, tem que ser alguém capacitado. E tem que ser alguém capacitado que tenha a condição e a rotina para isso, né? Para fazer esses acompanhamentos, essas fiscalizações com um olhar bastante refinado, né? Então, a capacitação não é uma capacitação simples. Eu até falo para minha equipe, né? Eu tenho os fiscais que trabalham comigo, a gente tem alguns checklists ali, porque muitas coisas do checklist são coisas que, quando eu chego na obra, pela minha experiência, né, a gente já enxerga. Opa, isso aqui vai dar problema amanhã, tem que arrumar agora. Se você não arrumar agora, vai ser um ponto de falha. Mas a gente tem procedimentos, né? Para fazer a checagem. E de onde surgem os procedimentos? E isso é até para complementar o que o Ednei falou, né? De onde surgem os procedimentos? Os procedimentos surgem do projeto.
Mas se você tem um bom projeto, você tem bons procedimentos ali. Fazer isso ser uma rotina dentro da obra é o mais difícil, né? Seguir os processos é muito mais difícil do que escrever os processos, né? Escrever tá assim, mantém. Eu já peguei projeto que fala assim, passar o aspirador de pó antes de aplicar no papel tudo bem, põe um aspirador de pó lá na laje para fazer argamassa polimérica, sei lá o que, né? Mais complexo. Então, a gente tem que primeiro ter esse senso crítico, né? Assim, peraí, isso aqui é uma fantasia que o projeto admite, a obra não. Então, como que vai ser a parte, como que nós vamos fazer isso funcionar para a gente garantir que a impermeabilização atinja o objetivo que é a estanqueidade e durabilidade. Né? Então eu quero que esteja estanque e dure o período que precisa durar. Às vezes você tem lá, faz uma impermeabilização, funcionou, testou, colocou revestimento, dá um ano, começa a aparecer os problemas, porque ela não foi fiscalizada, né? Não foi verificada ao ponto de entender que aquilo não ia ser algo funcional ao longo do tempo. Né? É muito, então, de quem é pago para quê? Também. Porque se a gente pensar que o projetista foi pago para projetar, o gestor da obra está sendo pago para cuidar de um todo e não tem essa expertise de impermeabilização, o aplicador está sendo pago para aplicar. Quem é o cara que está sendo pago para fiscalizar? É isso aí. Esse caso, por exemplo, nós tínhamos uma situação de não ter sido feitos os arremates com teleestruturante nos ralos dos banheiros. Poxa, por que não tem? Eu chamei o encarregado da aplicadora e falei assim, vocês não fizeram estruturante, que já estava protegido, só que você não conseguia ver o reforço ali, né? Vocês não fizeram telinha nos ralos? Não está no contrato. Então, se você não tem alguém que tenha o conhecimento para saber que aquilo lá vai ser um ponto de problema, não vai vazar no teste de estanqueidade, mas vai vazar durante o uso. Vai ser um problema para quem usa. Para o usuário vai ser um problema. Então, se você não tiver essa malícia, esse conhecimento para poder fazer isso, então é por isso que eu falo, quando a gente fala de engenharia de impermeabilização, são poucos os profissionais que são capacitados, né, para fazer esse tipo de trabalho, de projeto, né, são mais apurados, e a fiscalização é a mesma coisa. Então é difícil você pegar um engenheiro de obra, de campo, e falar assim, não, esse é o meu... Às vezes até as grandes construtoras que têm departamento de assistência técnica, de engenharia de manutenção, esses próprios especialistas profissionais ali que são de assistência, não têm muito conhecimento sobre impermeabilização, né? Então é uma área que carece de mais profissionais e essa necessidade da fiscalização, do acompanhamento das obras mais de perto, é cada vez maior, reforçado pela essa deficiência da nossa mão de obra, né? Então talvez esse trabalho de fiscalização não seja um trabalho necessário para todas as etapas da obra, e eu estou falando de etapas que não sejam de impermeabilização. Exemplo, a gente não aplica isso para uma fundação, porque uma fundação tem um projeto, tem um engenheiro que está acompanhando, vai ser executado, e onde você encaixaria um fiscal? Eu acho que ela se cabe a qualquer parte da obra, qualquer etapa. Porque, voltando até o teu exemplo da fundação, imagina se, por acaso, na hora de executar, o concreto segregou, ou ficou uma falha, ou errou alguma coisa. E pior ainda, isso é uma falha que dificilmente você vai conseguir corrigir sem uma grande obra para fazer isso, né? Então... Mas não dá a impressão, olhando por esse lado, que a gente está tirando a responsabilidade da fiscalização do engenheiro da obra? O problema não é esse. O problema é que o engenheiro da obra não está tocando obra. E essa é a realidade nossa. Né? Tem estudos que mostram que o engenheiro da obra ele passa 70% do tempo dele focado em contratos, em medições, em compras, em apontamentos ele não está fazendo engenharia.
Então, se a gente vai cobrir um santo, vai descobrir um santo, a gente tem que cobrir o outro. Então, como é que eu vou cobrir? Se eu vou pegar, não vou ter um administrativo para fazer a administração da obra, eu vou deixar isso a cargo do engenheiro, que é responsável por tudo, eu preciso dar apoio para ele. Eu tenho que dar apoio para ele dentro do canteiro. Quantas vezes eu cheguei em obra e falei, vamos dar uma volta na obra aí para ver o que está acontecendo? E o engenheiro não conseguia sair do escritório. Eu rodava a obra sozinho, e aí você tinha que mandar a foto por e-mail, porque no e-mail ele abria para poder enxergar o que estava acontecendo na obra dele. E eu ia lá uma vez por dia, duas vezes por dia, uma vez a cada 2 dias, entendeu? Então, às vezes, eu colocava ele a par do que estava acontecendo na cobertura, que ele está fazendo a implementação na cobertura, e ele fala, putz, eu não subo lá faz uma semana. Não sei nem como é que tá. É o mestre que está tocando, é o estagiário que está tocando a obra. Então, cada vez mais a gente vê a necessidade de ter esse apoio externo. E quando a gente estava falando de quem seria esse profissional, né? O ideal seria até que o projetista fizesse a fiscalização. Esse seria o personagem, né, a pessoa ideal para estar lá. Porque eu projetei, eu discuti na época de compatibilização de projetos, como que ia ser feita a impermeabilização, por que ia ser feita desse jeito, então o ideal seria o projetista estar acompanhando. Mas a realidade é que os projetistas também não têm esse braço, né, de acompanhar. Só você está dentro do escritório fazendo projetos, né? Então, sair para fora para rodar a obra te rouba o tempo de projetar. Uhum. Então, esse é uma necessidade. Você vê até a própria norma que está em revisão, ela está discutindo isso, né? Dentro dos subtemas da norma, a gente vai ter lá projeto, execução e fiscalização com outro nome, né? Fiscalização e manutenção. E aí, uso e operação. Uso e operação. E, assim, o que eu vejo nos outros mercados, nas outras linhas industriais, que a construção civil é uma indústria com a característica de que a gente muda a fábrica de produto para produto, em vez de mandar o produto para o cliente, a gente coloca a nossa fábrica no local que vai ser executado e depois tira a nossa fábrica e leva para outro lugar. Já tem consultoria externa. Então, uma fábrica, por exemplo, de plásticos, ela vai ter um consultor de polímero que vai lá para verificar como que é feito, um consultor, um analista financeiro que vai lá fazer auditoria externa para verificar se a fábrica está sendo o melhor possível gerida e executada. E muitas vezes, quando ocorrem erros, não é por má fé, é por vício humano. Você está ali todo dia no dia a dia, você conhece o cara, você sabe... aí o cara vai e faz um arremate diferente, você fala, não vai dar problema. Ele faz assim. Ou você está vendo outras coisas, você não vê. Aí o fiscal chega com um olhar já procurando esses vícios, ele acaba achando coisinhas e vai melhorando. E a melhoria contínua para você buscar a excelência, é melhorar cada dia um pouco mais. E a fiscalização, eu vejo que ela traz isso um pouco pro cerne da engenharia. E o que o Alexandre falou, hoje, infelizmente, você tem alguns projetistas que não sabem de materiais e não sabem de execução. Você tem engenheiros de obra que não fazem engenharia. Então, tá complicado. A fiscalização, ela tem se mostrado muito eficiente e necessária, principalmente pela falha das outras pontas de gerenciamento de obra. Quando eu fiz uma disciplina no mestrado sobre qualidade na construção civil, eu me lembro que na primeira aula, o professor, numa sala com mais ou menos uns 15 alunos, ele perguntou assim: eu gostaria que vocês pensassem em uma única palavra que definisse para vocês o que é qualidade. E eu vou colocar aqui a palavra que vocês pensarem na lousa. E aí ele saía perguntando um por um. E ele escrevendo. E eu me lembro que ele colocou lá na lousa fiscalização. Ele colocou custo. Ele veio... a gente começou a olhar aquelas palavras e falou assim, mas qual é a lógica, professor, de alguém colocar custo
quando a sua definição é qualidade, alguém colocar fiscalização, ele falou assim, a lógica é justamente essa. A palavra qualidade é uma palavra subjetiva. Aquilo que é qualidade para você pode não ser para mim. E quando a gente fala em fornecer ao mercado um produto de qualidade, a gente tem que entender que toda essa visão que foi colocada na lousa e muito mais precisa ser atendida. E aí quando você me fala que os engenheiros dos canteiros de obra, principalmente de obras verticalizadas, obras maiores, passam mais tempo dentro ali do abrigo provisório, né? Calculando custo, calculando tendência, fluxo de caixa, contratos, planejamento, cronograma, e não saem para dar uma rodadinha para ver o mundo que está acontecendo ali fora, com mais de 100, 200 pessoas trabalhando ao seu redor, isso dá a entender que essa empresa, talvez a palavra qualidade esteja muito associada à importância do custo ficar dentro. Custo, cronograma. Cronograma, prazo de obra, né? E aí, quando a gente olha para uma outra vertente de ter um produto sendo entregue de maneira assim, pô, fiz o meu melhor. Eu tenho certeza que eu estou entregando o que o público tanto precisa. A gente precisa, talvez, de alguém que olhe lá para ver se está com a telinha em volta do ralo. Isso aí. Né? Então, eu não acho que a construção civil nossa, a gente não pode generalizar e falar que está tudo errado. Mas o que na minha cabeça eu não consigo entender é exatamente esse perfil de cliente. É o cara que tem um engenheiro de obra que ali de todo o canteiro é o efetivo mais caro. Ele é mais caro que o mestre de obras, muitas vezes. Ele é mais caro do que o técnico de segurança. Pode ser que tenha um pedreiro de boa produção lá que ganhe mais do que ele, né? Um mestrão bom também ganha mais que dinheiro. Às vezes um mestrão bom. Mas, teoricamente, era para ser o cara, né? E aí, ele tem um papel fundamental na construção, mas ele não tá lá. Então, isso é um negócio que me deixa um pouco chateado. Claro que, do ponto de vista das construtoras, elas vão defender que não fecha a conta, às vezes, fazer tudo como tem que ser feito. E aí é necessário ter um cara meio coringa ali que faça um pouco de tudo, né? E ter profissionais mais qualificados. Talvez um mestre melhor que olhasse para esse ralo e falasse assim, mas opa, peraí, eu nunca vi sendo feito dessa forma. Alguém tem que olhar para isso aqui. Isso aqui vai dar problema, né? Então isso é uma coisa que eu fico um pouco chateado de algumas empresas ainda trabalhar dessa forma. Eu conheço empresas que não olham com essa visão. Elas têm um engenheiro de campo, que é um cara que só fica pisando obra, e ela tem um cara que cuida de custos. E aí olha que legal isso, porque o cara que cuida de custos, ele vai ficando cada vez mais especialista em custos, e o cara de campo cada vez mais especialista em campo. E aí você atende as duas necessidades tão importantes, né? Mas aí você já está falando de 2 profissionais. Exato. Então, para a construtora, já é o dobro do custo. Exato. Ela já tem que investir dobrado, né? E é o que na maioria das vezes não tem, né? Isso porque a gente está falando de construtora que tem engenheiro na obra. Né? Se a gente pegar um mercado, a realidade, né? Não falando de São Paulo, não estamos falando de... Pega nível Brasil, o negócio fica mais distante ainda, né? Mas não dá a impressão de que essas construtoras que nem engenheiro de canteiro de obra tem, é que parece que não sabe, sei lá, o preço de não ter um engenheiro? Parece que não descobriu ainda? Ela sabe o preço, ela não sabe o valor. É isso. Eu atendia, isso na época que eu trabalhava em indústria. Quem não sabe, eu vim da indústria. Antes de ter minha aplicadora, eu trabalhava em indústria, numa revenda de materiais de impermeabilização. E a gente atendia algumas construtoras no litoral de São Paulo. Um dia eu fui com o representante fazer vistoria em umas 4, 5. E a todas eram o mesmo engenheiro. Eu falei, tem 16 obras e é o mesmo engenheiro? Eu falei, não, o cara nem vem. Ele fica lá no escritório só assinando papelado, porque engenheiro não sabe nada. Engenheiro só dá trabalho. Nunca vai saber desse jeito mesmo. Tem os mestrão bom aí que toca prédio há 30 anos, nunca deu problema.
Aí você vê aquela obra ali, a construtora veio de fora e trouxe engenheiro para tocar. Ali, ó, o prédio deu recalque. Então, assim, é complicado. Acho que em centros mais urbanos, você começa a ter mais profissionais formados, diminui o custo por profissional, e aí você consegue melhorar a quantidade desses profissionais. E quando menor o centro urbano, mais caro é esse profissional qualificado, e mais difícil vai ter ele ali fixo, às vezes, numa obra. Aí você vai contratar um engenheiro consultor, que vai uma vez por semana, e assim, vai muito daquele, faça assim há 40 anos e nunca deu problema, faça assim há 50 anos e nunca deu problema. E nisso a gente vê um monte de patologia. A gente vê um recorde aí em engenheiros patologistas que tem esse campo de atuação gigantesco, principalmente por causa da falta do colega engenheiro de campo ali durante a fase de execução. Legal, acho que a gente conseguiu até agora, aqui com 30 minutos de conversa, desenhar a situação problema, falamos do conceito, da questão da fiscalização, e aí agora, entendendo que vocês foram contratados para fazer uma fiscalização de impermeabilização. Quando vocês entram dentro do canteiro de obras, quais ferramentas vocês utilizam? O que vocês vão lá fazer? Vocês vão lá no olho, na foto? Tem um FVS? Como que é? A gente costuma usar como base sempre o projeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar o projeto. Abre o projeto, vai entender as especificações, os detalhes que foram previstos, como foi previsto cada área, a impermeabilização, proteção, a regularização, preparo de base, detalhes das interferências que vão acontecer. Então, ali a gente consegue ver às vezes que o projeto não tem um detalhe específico de uma área ali que acabou faltando um detalhezinho que vai precisar para definir como vai ser feito o trabalho. Depois disso, a gente monta as fichas de verificação de serviço. Claro que você tem aquelas fichas, essa FVS, que são meio que padrão, né? Padrãozão. Quantas vezes eu peguei fichas de verificação de serviço de construtoras, a gente usa a FVS aqui, nossa, tá? Você tem que preencher depois que você fizer. Aí tinha lá, sei lá, 5 itens no FVS. Pô, a gente tem 50 itens para olhar, né? 5 itens é o fácil, né? O complexo é os outros 45. Então a gente usa as fichas de verificação de serviço para fazer esses acompanhamentos. Hoje você tem alguns recursos, né? Você tem a própria Vedacity, tem uma startup que eles aceleraram, que tem câmeras 360, que fazem essas verificações com apontamentos, que geram relatórios de acompanhamento, de resolução de problemas. Então você tem ferramentas, né? Hoje tem algumas ferramentas bacanas para desenvolver, em desenvolvimento, em algumas... Mas na pior das hipóteses, você pode trabalhar com papelzão lá ainda, com a ficha de verificação de serviço, e é melhor do que você trabalhar sem nada, né? É melhor do que você não fazer. E que ferramenta hoje de tecnologia vocês podem utilizar para fazer fiscalizações? Uma câmera diferente? Não, hoje você tem muito recurso, né? Hoje você tem muito recurso. Você quer falar um pouquinho dos recursos, Ednei? Não, pode ser. Eu falo muito, né? Os recursos hoje que eu uso, eu gosto de usar uma talhadeira para ver coesão superficial de substrato, isso é legal. Fazer aquele teste de arranhar para ver se não está soltando. Isso é um teste bacana. Eu uso a câmera termográfica. Eu uso um termohigrômetro para ver questão de ponto de orvalho, que pouca gente se atenta nisso, mas em aplicações de membrana é uma coisa que pode dar muito problema. Explica um pouquinho o que é isso. É um aparelho que ele vai te mostrar a temperatura do ambiente, a temperatura da superfície e a umidade relativa do ar. Com isso, você consegue saber qual a temperatura de orvalho. Se eu tiver um material que atinja, que esteja ali próximo dessa temperatura, ele pode formar água quando eu aplicar sobre a superfície. Então, por exemplo, em regiões serranas, isso é um problema que já deu muita dor de cabeça. Depois que eu comecei a usar mais esses equipamentos, eu diminuí o número de patologias associadas.
Aí esse Mas tem tipo uma solução? Se você chegar lá, viu que Você não pode aplicar. você não aplica. É condição imprópria de aplicação. tem que esperar outro dia. Exatamente. Normalmente, nesse caso, se for ponto de orvalho, horas. Horas. Porque normalmente isso, por exemplo, Mais cedo, mais tarde. se você for em obra em região serrana, região de serra, normalmente ali até umas 9, 10 horas da manhã você tem essa condição. Então, se eu aplicar qualquer material líquido na laje, então se eu aplicar, por exemplo, um Vedapren numa laje que eu tenho de cobertura de uma casa ali na região de serra, ele pode formar microgotículas de água. Essa água vai criar uma diluição pontual que vai dar bolhas. Então, assim, eu tenho esse equipamento, ele vai me falar, olha, então não aplica agora, vamos esperar. Preciso que a temperatura ambiente esteja em 25 graus, pelo menos, para eu conseguir, baseado... Tudo isso é cálculo de carta psicométrica, que chama. É um cálculo bem maluco que a gente vê na faculdade, ou deveria ver e não vê. Enfim. Mas a maioria dos fabricantes, eles têm a relação. Então você simplesmente faz a leitura do equipamento, só nessas condições você não pode aplicar, né? Porque é muito comum, por exemplo, a membrana, o pessoal faz o teste de umidade da superfície. O cara põe lá o plástico 30 plástico, 30. Ou põe o plástico, que é um sistema simples de fazer o teste, né? Ou coloca um equipamento lá de medição de umidade, tá lá em condições. Mas o clima da região não está em condições, você não tá, vai te dar um problema por conta do ponto de orvalho. Então, fazer esse acompanhamento e verificar se esses sistemas estão sendo aplicados dentro da característica deles é importante, né? Então, ferramentas para utilização na fiscalização, nós temos muitas, assim. A termografia é muito utilizada, acho que é bem bacana. Hoje é um recurso, tá à mão, né? Tem celular que tem câmera termográfica hoje, então tem recurso mais à mão. Termohigrômicos são equipamentos. Mas o treina, né? Deixa eu medir a espessura do filme, vou medir um paquímetro para medir as membranas, para medir as passagens. São instrumentos muito simples ali de mão que vão te ajudar, vão fazer a diferença na tua fiscalização. Quando você tem alguma coisa mais complexa, um sistema que tem mais complexidade de aplicação, com umas membranas que são assim mais sensíveis, aí você precisa ter alguns equipamentos a mais, como os medidores de umidade, que são medidores relativamente caros, né? Alguns equipamentos são um pouco mais caros. Testes de arrancamento superficial, quando você vai fazer uma membrana para saber se a superfície tá em condições de ser aplicado um revestimento direto. Então você tem alguns ensaios que a gente leva para campo que vão te ajudar a saber se o desempenho daquele sistema vai estar ok, né? Em situações regulares, no geral, no dia a dia, a ficha de verificação de serviço vai te dar todos os parâmetros ali para você saber se precisa se aprofundar num teste ou pode seguir só com o tátil visual, que em 99% das vezes é o suficiente. Né? E também, aí equipamento, se você for falar de equipamento, aí o céu é o limite. Você vai ter videoscópio, que é um equipamento muito similar ao que é usado para fazer endoscopia. Então, às vezes, você vai colocar ele num ralo para ver como que ele está por dentro, para ver se não tem alguma microfissura. Você vai ter georradar, para verificar como está a condição daquele concreto em camadas mais espessas. Você vai ter fotografias de raio-x, de ultravioleta. Então, assim, qual é o máximo? O máximo você tem equipamentos infindáveis. Você tem equipamentos de medição de espessura que custam mais caro que o meu carro. E tem gente que usa até... Ele tem uma Porsche Cayenne. Isso que eu ia falar. Para que todos saibam, o Ednei tem uma Porsche Cayenne. Puta, era surpresa, pô. Era da minha esposa. Eu comprei pra dar de presente de aniversário de casamento. Não era pra contar que eu vim buscar hoje. Mas o que acontece? Esses equipamentos você usa quando a fiscalização encontrou o problema. Poxa, eu encontrei um problema. Vamos aprofundar a fiscalização. Vamos aprofundar os ensaios, né? E nessa linha de problema também você tem os rastreadores químicos que você também pode usar para localizar. Que o que acontece?
Fiz o primeiro teste de estanqueidade e deu um ponto de filtração. Tirei aquela carga, fiz o reparo. Normalmente, quando eu faço essa segunda água, ali eu corro o risco de ter uma água represada e não saber se meu teste é válido ou não. Falo, pô, será que ainda tem um ponto de infiltração ou se a água é retida em laje? Aconteceu isso comigo, né? Na obra. Aconteceu. A gente usou um traçador químico para conseguir achar. Ali, no caso, a gente tinha várias células. Aí, vamos colocar um traçador aqui, coloca uma sim, uma não, para ver de duas, para verificar qual das duas dá problema, se tiver com alguma. No nosso caso lá era água retida em substrato. Era água retida embaixo da membrana. E o traçador é legal também, porque você às vezes consegue isolar se é o problema. Por exemplo, condomínio. Você vai fazer uma nova impermeabilização numa área de cobertura. Tá em teste e tá chovendo. E aí você não sabe se é a água que tá vazando é da chuva que bateu numa fachada, num rufo, ou num elemento ponto elétrico que está jogando lá para baixo da impermeabilização, ou se é da impermeabilização que está feita e testada. Então, quando você põe o marcador, os corantes nos marcadores químicos, aí você consegue fazer ter a certeza de que isso aqui é do teste, é da impermeabilização, isso aqui não é da impermeabilização. Os rastreadores têm coloridos, né? E eles também estão um recurso de você ter ele reage com a lâmpada ultravioleta, então consegue saber que é dali mesmo, né? É mais fácil de você. O que vocês enxergam de benefício dessa nova metodologia de projeto, que é o BIM, com relação à fiscalização de obras? Você já foi numa obra e pegou um projeto feito em BIM com essa metodologia e falar assim, caraca, essa aqui vai ser mais fácil, vai ser mais difícil? Você tem um case disso? Sabe cabeça de bacalhau? Caviar? Já viu? Cabeça de bacalhau? Já viu? Gostoso, né? Já viu cabeça de bacalhau? Ninguém nunca viu. É raro, né? Os projetos em BIM são raros. A gente tem algumas amigas aí que são projetistas em BIM, a Irene, a Marissa, fazem projeto em BIM, a Stephanie. E toda vez que a gente conversa é a mesma questão que eu aponto, né? Eu sei que existem projetos em BIM, estão sendo desenvolvidos em BIM, mas o problema é que ele precisaria chegar na mesma tecnologia na ponta, na obra. Então, às vezes chega numa obra que tem um projeto que foi desenvolvido em BIM, e aí o BIM ajudou os projetistas lá a encontrarem as incompatibilidades. Que nesse aspecto o BIM ele é revelador, né? Que você monta o modelo lá da obra pronta. Então você consegue se apropriar de algumas informações que, se você não fizer modelagem, você só vai descobrir quando começar a fazer a obra. Que tem uma tubulação passando por cima de outra, né? Mas isso não chega na ponta. O que eu falo assim, o que seria ideal? Um cenário ideal de um projeto em BIM seria que você tivesse um totem no pavimento, onde eu pudesse ir lá tocar no totem, como se fosse um shopping. Onde é que é a loja tal? Eu chego no totem ali e eu vou olhar o projeto em BIM, né? Vou ver aquele pavimento em BIM. Ou eu vou ter isso num tablet, ou vou ter isso, né, à mão. E quando a gente chega na obra, o que a gente vê são ainda as plantas plotadas em papel, o pessoal abrindo as plantas em papel. Então, tem o recurso na criação, no desenvolvimento, mas esse recurso ainda não está na ponta, né? E o importante seria que chegasse na ponta, para quem executa, né, ter essa informação. Porque essa informação fica do desenvolvimento do projeto para trás. Na hora que começou o canteiro, dificilmente essa informação chega lá, né? Então, eu lembro na pós, eu lembro que a gente teve um professor que ele chegou a mostrar essa modelagem, inclusive em tamanho real, se abria pelo celular, e através daquela tecnologia de realidade aumentada, na câmera você escaneava o local, você conseguiria colocar ali para ver qualquer uma das disciplinas. Uhum. Salvo engano, na pós ele mostrou a arquitetura acabada e acho que hidráulica, que você colocava, você apontava o celular, por exemplo, para onde seria a parede, se abria o projeto de hidráulica e você via certinho onde estava passando no projeto, até para você conseguir ou colocar aquilo ou verificar se foi feito da forma correta.
Já vi alguma coisa, salvo engano, nos Estados Unidos, de construção meio que com os projetores para mapear. Porém, no Brasil, agora em obra, acho que é uma tecnologia que deve chegar nos próximos anos. Até hoje é caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Para quem tem interesse, e tem mais do que o interesse, tem conhecimento suficiente e prática para vender fiscalização, como você, que trabalhou muito tempo com aplicação e hoje trabalha com fiscalização. Como é que o fiscal pode cobrar pelo serviço? É um trabalho de engenharia, né? É sempre por hora de desenvolvimento, né? Então a gente cobra por hora em obra e por hora de desenvolvimento de relatórios, né? Então é uma atividade de engenharia como outras, né? Mais específico, mais voltada para a nossa especialidade, mas como um consultor de concreto, como um consultor de outras disciplinas que vão atender uma obra, né? Então, assim, não tem nenhuma, não é algo fora da sua realidade, né? Não é algo impagável, né? É dentro da realidade da engenharia, né? Só que pensando custo-benefício, é algo bastante barato, né? Pensando nos riscos que você tem ali de perder uma impermeabilização, a impermeabilização é o barato de tudo, né? Se você falar camadas ali, a impermeabilização é um item bem baratinho no todo. Você tem uma estrutura que custa muito caro reabilitar, você tem acabamentos muitas vezes muito caros, então você perder tudo isso por conta de falhar nesse momento aqui, né, o que fica lá escondido, que é a impermeabilização, é muito caro. Então o momento de acertar é enquanto está em obra. Em obra é fácil, tudo é barato. Legal. Para a gente encerrar, eu queria saber de vocês algum case de uma obra que, se tivesse feito a fiscalização, o cliente teria poupado muita grana e, principalmente, vocês podem falar para mim o quanta grana esse cliente gastou. Você tem algum para falar? Tem Pensando aqui algum que é algum que a gente pode falar. Pensando qual que não vai processar. Vamos lá. Não, nós tivemos um caso, inclusive, foi uma obra que a gente participou da concorrência da obra. Nós perdemos a concorrência da obra e o aplicador que fez, era uma piscina de 400 metros quadrados, pra você ter uma ideia do tamanho da piscina da casa. O aplicador fez uma impermeabilização inadequada, né, nessa piscina. A estrutura dela não era adequada para aquele tipo de impermeabilização. E se a gente estivesse fiscalizando essa obra, nós teríamos pego essa falha, porque foi uma falha assim, até fácil de detectar para quem... como fala o Felipe Lima, o óbvio só é óbvio para quem foi instruído, para quem aprendeu. Então, aquilo que parecia óbvio para a gente, problemas constantes, tentou reparar, não conseguiu. Aí o consultor falou, olha, aquele cara que eu contratei não conseguiu fazer, você pode dar uma olhada lá no que ele está fazendo? Aí eu fui lá e falei, tá fazendo o sistema errado. E aí nós fizemos a recuperação, indicamos a recuperação do trabalho que tinha sido feito. Essa obra nós havíamos perdido a concorrência por R$100 mil de diferença, e foi exatamente isso que ele gastou para recuperar a piscina. Isso ele gastou com a gente. Com a gente. Fora a questão de concreto, tempo de obra parada. Assim, estresse. Imagina, era uma residência. Então imagina uma residência que tem uma piscina de 400 metros quadrados. É uma senhora residência. Eles descobriram a falha quando eles não conseguiram revestir a piscina. Já estava casado. O cara já estava querendo mudar, já estava querendo fazer final festa de Natal, ano, sabe? Final de ano, casa
no Guarujá, entendeu? O cara queria passar com a família. Então, a ausência de fiscalização, ela é um risco bem grande. Só pra você ter ideia do padrão dessa piscina, foi colocado pedrijal até na casa de máquina. Esse era o nível. O cliente em si, quando a gente demonstrou tecnicamente por que não estava sendo, a gente foi até engraçado que a gente chegou nessa consultoria, a gente fazia obra ali, tinha mais umas 3 obras simultâneas dentro do mesmo condomínio. Aí eu digo, passa aqui, pô, preciso de uma ajuda, dá um apoio, preciso de um relatório, alguma coisa para eu direcionar o trabalho. A hora que a gente chegou na piscina, falou, isso daqui tá com problema, isso daqui... A piscina ficava a 2 metros do braço da marina, onde passavam as lanchas. Então, assim... E não tinha sido feita uma preparação para pressão negativa. Então, a hora que a gente falou, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, ali é uma fissura por causa disso, ali é por causa daquilo. O cara foi ficando branco. Eu falei, quer saber? Eu não vou pagar nem o relatório de vocês. Foi o seguinte, me dá o orçamento pra vocês me entregarem. Eu tenho 1 mês pra entrar com essa piscina aqui, porque eu tenho que entrar com investimento, porque dia 10 de dezembro eu tenho que entregar a obra pro pessoal habitar. O pessoal vem pra cá. E quem contratou vocês foi o engenheiro da obra. Construtor. Triste. Como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Fala aí. Sonsini Engenharia, @Sonsini Engenharia no Instagram, ou @DetalhesImper. O meu é @Ednei Lopes Filho ou @SPImper. Aproveitando, você não tem uma loja de equipamento? Tem a Mestre da Obra, Arujá. Mestra da obra? Mestre da Obra, Arujá. É concorrente meu? Professor das obras? É o que fez mestrado? É isso aí. Que isso. Você aluga ou vende equipamentos? Aluguel. Só aluguel. Só aluguel. Então, só aluguel de equipamentos. Aluguel de equipamentos específicos. Não, toda a linha de equipamentos para construção civil, mas a gente, como tem essa expertise, a gente tem a linha técnica, então aquecedor de asfalto, essas coisas. Você tem a betoneira anti-ruído lá? Betoneira anti-ruído. Manda seu estagiário lá buscar, que a gente entrega para ele. Legal demais. Deixa eu aproveitar. Para quem não conhece o serviço da Vedacity Pro, eles fazem memoriais descritivos. Se você tem uma construtora, tá na dúvida de qual sistema usar, aproveita esse trabalho do B2B, do Núcleo de Engenharia da Vedacity Pro. Entre em contato através do Instagram, e-mail, site. Eles vão ter uma equipe técnica que vai te atender e vai te ajudar a tomar as melhores decisões técnicas da sua obra, tá? Eu agradeço você por ter escutado esse episódio até aqui, por ter assistido. Se você não curtiu lá no começo quando eu esperei, eu vou esperar mais 5 segundos aqui, se você curtir. Curtiu? Então, beleza. Então, esse foi o episódio sobre como fiscalizar obras de impermeabilização. Vou gravar aproveitar que os homens estão aqui, daqui 15 dias vai sair outro, tá? Sobre, até lembrar o nome aqui, como aumentar a produtividade do trabalho na impermeabilização. Esses homens aqui, é caro para eles virem aqui, então tem que aproveitar. É isso aí, um grande abraço e tchau. Tchau, pessoal.